Boa noite a todos. Meu nome é Eduardo Paiva, eu sou reumatologista, professor do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Gostaria de agradecer aos organizadores pelo convite para falar de fibromialgia pelo reumatologista. Com certeza vai haver alguma superposição com os outros palestrantes e talvez alguma coisa falte, nós não combinamos como é que vai ser essa aula, mas eu vou falar do ponto de vista do reumatologista. Eu não tenho conflito de interesses para essa palestra. Então, todos já sabem que a fibromialgia é uma síndrome clínica caracterizada por dor crônica, então a fibromialgia ela é uma síndrome de dor crônica e ela tem essa característica de ser generalizada e uma diferença que a língua inglesa pega muito bem, que seria o pain, que seria a dor mais espontânea, mas também na fibromialgia existe muita dor à palpação, a pessoa é mais sensível à palpação, o que o inglês chama de tenderness. Geralmente essas duas coisas estão combinadas. Então, habitualmente as duas são necessárias para o diagnóstico de fibromialgia. A fibromialgia é bastante comum. Na reumatologia, ela provavelmente é a segunda ou terceira doença que nós mais vemos. E é interessante que ela pode também aparecer com outras doenças reumáticas. É uma prevalência de 2,5% no Brasil, e essa prevalência de 2004 se mantém ainda hoje, e também em todo o resto do mundo é uma prevalência bastante parecida. Ela afeta todos os países e todas as classes socioeconômicas, ela é mais predominante em mulheres, isso um pouco depende de qual critério é utilizado, e ela geralmente aparece entre os 30 e 50 anos, mas é uma doença bastante comum. O que ajuda no diagnóstico da fibromialgia, como nós vamos ver nos critérios diagnósticos, são outros sintomas que aparecem junto com a fibromialgia, além da dor generalizada. Então, os distúrbios do sono, principalmente o sono não reparador, o cansaço, os sintomas cognitivos, déficit de atenção e de memória, e outros sintomas somáticos que mostram uma hipersensibilidade do corpo a estímulos, aparecem também na fibromialgia e nos ajudam a fazer o diagnóstico. A fisiopatologia ela é bastante extensa e uma aula por si só. Sempre lembrando que na dor crônica, a dor por si só pode ser uma doença. Então, geralmente ela tem componentes de dor neuropática, de sensibilização, mas ela é bastante perturbadora, diferente da dor aguda, que seria mais a dor protetora. Então, esse é um slide antigo que mostra os tipos de dor, e antes a fibromialgia era classificada como uma dor funcional. Hoje nós sabemos, em vez de funcional, que o grande fenômeno da fibromialgia é o que nós chamamos de sensibilização do sistema nervoso central à dor, ou, para resumir, a sensibilização central. Nós vamos... esse papel da sensibilização central é hoje a fisiopatologia mais aceita, embora outras fisiopatologias e outros epifenômenos podem acontecer na fibromialgia. Alguns autores acham que a fibromialgia possa ser uma neuropatia de fibras finas e que essa neuropatia pode até ser simpaticamente induzida. Mais recentemente, os papéis da célula da glia, principalmente a micróglia, na dor do sistema nervoso central, de sensibilização central, mediadores inflamatórios outros, como citocinas e quimiocinas, as adipocinas, que são citocinas liberadas pelo tecido adiposo, podem colaborar. Muitos pacientes com fibromialgia têm sobrepeso, e até anormalidades próprias da medula espinhal também são aventadas como parte da fisiopatologia da fibromialgia. Na definição da IASP nova, que foram em 2017, a fibromialgia hoje é considerada como uma dor nociplástica, que são as dores relacionadas com essa sensibilização central. É uma nocicepção alterada, a despeito de não haver evidência clara de dano tecidual atual. Então, toda essa controvérsia se pode haver neuropatia de fibras finas, ou se tem inflamação. Hoje, a definição de dor nociplástica, não há uma evidência clara de dano tecidual, causando essa ativação dos neurônios periféricos, mas mesmo assim, a nocicepção está alterada, e de uma maneira geral, o sistema nociceptivo está íntegro, ele não está danificado, Então, em muitos pontos, o sistema nervoso central modula a dor e pode amplificar essa dor através da sensibilização do sistema nervoso central. Um dos locais mais estudados é o corno posterior da medula espinhal, onde os estímulos
que vêm das fibras, principalmente das fibras do tipo C, no caso da dor crônica, são moduladas por vias descendentes e pelos próprios interneurônios GABAérgicos, antes de passar pelo trato espinotalâmico, para o trato espinotalâmico e subir para o encéfalo. No encéfalo, esse é um estudo bastante clássico que mostra que na fibromialgia, o paciente com fibromialgia, ele ativa áreas do cérebro muito mais precocemente, aqui nesse triângulo vermelho, do que pacientes controles que precisariam do dobro do estímulo para ativar as mesmas áreas cerebrais. Então, isso mostrou pela primeira vez, esse já é um estudo de 18 anos, que mostra que o paciente com fibromialgia, o cérebro entende e processa a dor de uma maneira diferente do que em pacientes controle. Então, baseado nisso e baseado no que nós temos uma matriz de dor no encéfalo, hoje nós sabemos que o paciente com fibromialgia está ativando mais essa matriz cerebral de dor. Não só a parte nociceptiva e sensorial e sensitiva sozinha, mas também toda a área do sistema límbico. Então, o paciente com fibromialgia não só tem mais dor, mas ele tem mais desprazer pela dor e mecanismos psicológicos e mentais e cognitivos de mais difícil aceitação pela dor, e isso tem que ser levado em consideração no tratamento da fibromialgia. O reumatologista se envolveu muito no diagnóstico da fibromialgia e desde o começo os critérios são baseados na reumatologia, porque a reumatologia entende que precisa fazer o diagnóstico diferencial de outras doenças. Então, sempre existiu essa procura da reumatologia de diferenciar a fibromialgia de outras doenças que causam dor no corpo todo. Os critérios diagnósticos de 97 já são bem estabelecidos, já eram bem estabelecidos com os tender points, mas quando se viu que os pacientes tinham, na verdade, muito mais do que 18 tender points, se passaram para outros critérios. E hoje os critérios são bastante interessantes e bastante úteis, são os critérios de 2016, em que você tem um questionário das áreas de dor que o paciente tem, e levando em consideração, coisa que os critérios antigos não levavam, dos outros sintomas relacionados com a fibromialgia, como a fadiga, o sono não reparador, e a cefaleia, a dor incólica e a depressão por essa sensibilidade aumentada que o paciente tem. Então, somando-se os critérios, você pode ter um índice, mas também separando os critérios, você faz o diagnóstico de fibromialgia. Sempre lembrando que critérios são mais para publicação e não para o diagnóstico do paciente em si. Mas esses critérios de 2016, aqui resumidos, por exemplo, como essa fichinha que a gente dá para os pacientes, ele teve um efeito colateral bastante interessante. Ele consegue demonstrar o quanto o paciente tem de sensibilização do sistema nervoso central. Porque quando se soma os dois questionários, se tem uma escala que se chama de PDS, Polysymptomatic Distress Score, ou fibromyalgias, e que isso mostra que o quanto que o paciente tem sensibilização do sistema nervoso central. Isso ficou bem evidente nesse estudo de 2018, em pacientes com artrite reumatoide, que é uma doença inflamatória, quanto mais eles pontuavam no critério de fibromialgia, que o Fibromyalgia Score, mais havia ativação da ínsula. E a ativação da ínsula, já se sabia de outros estudos, está associada com sensibilização do sistema nervoso central. Então, hoje, essa aplicação desses critérios pode não só ser útil no diagnóstico de fibromialgia, mas também no diagnóstico da sensibilização central em outras doenças, no caso aqui a artrite reumatoide, mas também em outras doenças reumáticas. Então, ficaram critérios bastante interessantes mesmo. É claro que o fato de ser dois questionários não afasta a necessidade de uma boa anamnese e de um bom exame físico. Não é só o questionário que faz diagnóstico, é o questionário aplicado na situação clínica ou no contexto clínico. Outra coisa que o reumatologista pode colaborar em relação ao diagnóstico de fibromialgia é o diagnóstico diferencial. O diagnóstico de fibromialgia, diferencial de fibromialgia é bastante extenso e o reumatologista, como clínico do aparelho locomotor, ele tem bastante condição de fazer esse diagnóstico diferencial. Como especialista em fibromialgia, eu recebo muitos pacientes que são diagnosticados inicialmente como fibromialgia e que não são, e que nós temos que fazer esses diagnósticos diferenciais. Algumas coisas, por exemplo, como a hepatite C,
Na verdade, não é um diagnóstico diferencial, mas pode ser um gatilho. Embora a hepatite C possa causar dor de artralgias no corpo todo, ela funciona mais como um gatilho. Assim como, provavelmente, a hipermobilidade também funciona mais como um gatilho. A depressão, a gente entende que se o paciente tem dor, ele provavelmente está ativando a área sensitiva e nociceptiva. Então, a depressão não causaria dor, mas é uma comorbidade bastante comum e que a gente tem que avaliar nesses pacientes também. Então, como que a gente faz o diagnóstico diferencial de fibromialgia? A primeira coisa é um diagnóstico, uma história muito cuidadosa. Então, a grande importância é a história do paciente. Não só a história da dor, mas a história do que vem junto com a dor. E sempre procurando aqueles red flags, como perda de peso, se a dor é nova, após os 50 anos de idade, geralmente você tem que pensar em polimialgia reumática, se a dor é noturna, embora pacientes com fibromialgia possam ter dor noturna também, a dor que acorda o paciente à noite deve ser levada em consideração. Se o paciente nunca teve cefaleia e ele tem uma nova cefaleia, e essa cefaleia após os 50 anos, também leva a pensar em polimialgia reumática, arterite de células gigantes. E, embora pacientes com fibromialgia também possam ter rigidez matinal profunda e prolongada, isso geralmente é um apanágio da dor inflamatória. Então, se o paciente tem uma rigidez principalmente articular profunda e prolongada, a gente deve pensar em doenças inflamatórias, principalmente doenças inflamatórias articulares. O exame físico deve ser bastante cuidadoso, e aqui que entram ainda os tender points. Você pode continuar usando os tender points como parte do exame físico, para se sentir o quanto que o paciente tem de hiperalgesia, que é um estímulo doloroso, se torna mais doloroso. E muito cuidado com o laboratório e com imagens, extremo cuidado. A gente, no Hospital de Clínicas, a gente sempre pede o hemograma, prova de atividade inflamatória e hepatite C, para ver se ela não foi um gatilho. Mas sempre tem exames que o pessoal pede bastante, mas muitas vezes vão vir alterados e tratando a fibromialgia não vai melhorar. Isso é típico da doença da tireoide e da vitamina D. Nos dois foram feitos já estudos que a reposição de hormônio da tireoide e a reposição de vitamina D, raramente em pacientes com fibromialgia melhora os sintomas da fibromialgia. É claro que essa reposição deve ser feita por um ponto de vista clínico do paciente, mas realmente não vão resolver os sintomas. Esse aqui é um estudo mais recente, mostrando que tanto o TSH e até mesmo a CK, ela tem vamos dizer assim, uma eficácia, um desempenho, esses testes eles têm um desempenho muito ruim no diagnóstico de fibromialgia. Então, raramente eles vão vir positivos, a chance de vir falso positivo é bastante grande, e tratando, no caso do TSH, raramente vai ter uma melhora do quadro. Uma das coisas que vale a pena pedir, se a suspeita clínica for grande, é a investigação de espondiloartrite e as miopatias, principalmente se o paciente está em uso de estatinas. Aí sim o CK valeria a pena ser pedido. No caso das espondiloartrites, que hoje nós chamamos de espondiloartrites axiais, antiga espondilite anquilosante, sempre foi um diagnóstico importante, principalmente em mulheres com fibromialgia e dor lombar. Então, é importante, a gente faz uma história boa de dor lombar inflamatória, aquela de manhã, com rigidez matinal, que acorda a pessoa no meio da noite, que é uma dor mais em nádegas, uma dor alternante em nádegas. E esse estudo de 2017 tentou mostrar qual que é o valor preditivo, tanto da ressonância de sacroiliacas, que é o exame, quando se desconfia de espondiloartrite em mulher, o exame a ser pedido é a ressonância magnética de ressonância magnética de sacroiliacas. Tanto tomografia, como cintilografia, como termografia não são úteis no diagnóstico da sacroiliite. O HLA-B27 ele é mais útil na Europa, porque os pacientes europeus têm mais HLA-B27 positivo, e nesse estudo que se mostrou, mais forte é a presença da proteína C reativa. Então, a proteína C reativa alta, com a história compatível com espondiloartrite,
deve levar em consideração se o paciente, ao invés de fibromialgia, não tem também uma espondiloartrite, né? Os lugares de ênteses, as entesites, que são onde o tendão se encontra no osso, que inflamam nas espondiloartrites, podem simular uma dor difusa. E alguns estudos até levam em consideração a ultrassonografia para tentar diferenciar se esses pontos são pontos de entesite ou são pontos dolorosos da fibromialgia. Então, realmente, a espondiloartrite é uma coisa que nós perseguimos bastante em pacientes com fibromialgia, principalmente com dor lombar. O que a gente nunca deve pedir é começar a pedir autoanticorpos sem evidência de doença autoimune, como FAM, fator reumatoide, outros anticorpos. Geralmente, isso vai dar uma taxa muito alta de falsos positivos, vai estressar o paciente sem necessidade. Então, nós só pedimos se existe evidência de inflamação ou de outras manifestações clínicas. E tomar muito cuidado com a ressonância, embora a ressonância dissacroiliaca seja importante no contexto da espondiloartrite axial, ficar pedindo ressonância de coluna cervical se o paciente tem dor no pescoço, e lombar se o paciente tem dor lombar, e de ombros, e de cotovelos, e de mãos, isso vai sempre mostrar alguma alteração de achado de exame e que rapidamente pode ser usada para justificar a dor do paciente, mesmo quando isso não é o caso. Isso é clássico na coluna cervical e na coluna lombar, que muitos pacientes, muitas pessoas têm as mesmas alterações sem dor. Então, tomar muito cuidado com os exames de imagem. Uma coisa que nós exploramos bastante no paciente com fibromialgia, isso a gente tem que ensinar os reumatologistas, porque eles não são habituados, é explorar bastante o sono. A fibromialgia tem várias alterações do sono, entre elas, principalmente a intrusão de sondas alfa, no sono mais profundo, mas outras alterações. Então, a gente tem que ir além do dorme bem, perguntar também como é que acorda de manhã, se acorda cansado, se acorda descansado. E lembrar que sobrepeso é comum na população geral e também em pacientes com fibromialgia. Então, o distúrbio respiratório do sono, como a apneia do sono, é importante ser triado, e a gente tem escalas, principalmente o Epworth, que a gente usa para ver sonolência diurna, e sonolência diurna é o principal sintoma de apneia do sono. Então, considerar a polissonografia se o distúrbio do sono for além do sono não reparador, e a síndrome das pernas inquietas também é bastante comum em pacientes com fibromialgia e deve ser identificada e tratada. Como é que se trata a fibromialgia do ponto de vista reumatológico? Acho que isso é igual em todas as especialidades que lidam com pacientes com fibromialgia. Nós, reumatologistas, gostamos bastante de quantificar as nossas doenças antes de tratar para ver a resposta. E a fibromialgia tem dois métodos de fazer isso. Um é o FIC-R, que nós validamos em 2013 por português, é uma maneira de quantificar como que a fibromialgia está impactando a qualidade de vida, porque realmente em dor crônica só a escala visual analógica de 0 a 10 é insuficiente para avaliar todo o contexto desse paciente. E a própria escala de fibromialgia, ela vê mais um pouco o quanto que o paciente está sensibilizado, mas isso ajuda também na avaliação mais global do paciente. Tanto que a gente começa a pensar na fibromialgia no que nós chamamos de treat to target, que nós temos que ter um alvo de tratamento, né? Talvez a melhor alvo seja essa frase de baixo: não sou mais um paciente, não sofro mais por causa da minha dor, que ainda pode estar presente. Então, o foco sempre em função, ao invés do nível de dor, é sempre importante quando se fala em dor crônica. E o que nós trouxemos de nossos colegas da dor, e nossos colegas não médicos e de vários outros lugares, e que o reumatologista tem que aprender, e todo médico tem que aprender, é que o tratamento não farmacológico é o principal tratamento da fibromialgia. Médicos e pacientes adoram discutir remédios, efeitos colaterais de remédio, mas o mais importante é o tratamento não farmacológico. Então, deixar bem claro para o paciente qual que é a importância e qual que é o nível de discussão que a gente deve ter com esse tipo de tratamento. Nas últimas recomendações de tratamento da fibromialgia, na Associação Europeia de Reumatologia, a única modalidade que teve 100% de aceitação com uma evidência forte e evidência tipo A é os exercícios de aeróbico e exercícios de fortalecimento. Então, é muito importante
investir na atividade física, como a gente vai ver a seguir. Porque o desempenho das medicações classicamente usadas para fibromialgia são muito ruins. Aqui o desempenho da amitriptilina, do duloxetina, gabapentina e pregabalina, elas não vão durar muito tempo no paciente, elas estão muito aquém do que nós gostaríamos para pacientes com fibromialgia. Então, é importante o foco no tratamento não farmacológico, porque esse já tem evidência de que funciona. A educação é fundamental. Esse é o lema da nossa comissão de fibromialgia, que conhecimento também é tratamento. Então, a educação da doença para o paciente, sobre a doença, a fisiopatologia, os aspectos emocionais, o quanto que ela é benigna e o que pode perpetuar a dor. Essa educação é fundamental no paciente, entender essa sensibilização do sistema nervoso central em palavras do paciente é muito importante. A outra coisa é, sempre passar para o paciente que muitas vezes ele vai achar que realmente tem alguma coisa errada no tecido e que realmente é um problema mais da percepção da dor. A atividade física é o nosso santo graal na fibromialgia. Não existe paciente que melhore sem fazer atividade física ou é extremamente raro. A atividade aeróbica parece ser o mais estudado e que parece ter mais benefícios, mas várias outras modalidades estão estudadas. Aqui é a primeira vez que a palavra fibromialgia foi citada no New England Journal of Medicine, foi um estudo de uma atividade não farmacológica, que é o Tai Chi Chuan. Ela teve um efeito interessante no FIC, abaixou mais do que 14 pontos no FIC, e sempre lembrar que qualquer modalidade, mesmo por mais alternativa, pode ser estudado no contexto de boa ciência. Aqui um estudo de Tai Chi publicado na revista de maior impacto da medicina, que é o New England. Então, sempre tomar cuidado com terapias alternativas, muitas vezes os pacientes nos trazem essas terapias e elas podem ser estudadas e devem ser estudadas como qualquer outro procedimento médico. A terapia cognitivo-comportamental seria o terceiro tripé do tratamento não farmacológico. Infelizmente, não todo paciente tem acesso, mas cada vez mais pacientes têm acesso para evitar a catastrofização, para evitar a magnificação, que é a visão negativa da dor, a ruminação, que ficar pensando na dor, aquela perda de esperança de controlar a dor, o paciente que vive pela dor, ao invés de viver com a dor. Então, isso, a terapia cognitivo-comportamental ajuda bastante. A equipe multiprofissional é fundamental e nesses eventos de dor a gente já sabe, mas a gente ainda tem que passar, principalmente para muitos médicos, que nós não sabemos fazer tudo e que a gente precisa desses profissionais, e aqui eu incluo a família também, que tem que estar inteirada o que o paciente está passando e o que precisa ser feito para o paciente. Eu tenho esse artigo que você não precisa ter essa equipe toda junta com você, não precisa ser um centro de dor, mas você tem que montar uma rede de profissionais que possam te ajudar nesse sentido. E o tratamento farmacológico, vou passar mais rápido, as medicações que têm evidência são aquelas que eu mostrei que não duram muito tempo, a amitriptilina, ciclobenzaprina, que são praticamente a mesma medicação, a duloxetina, o tramadol, a pregabalina. O milnacipran nós não temos no Brasil. Ela geralmente tem como alvo a dor e o sono e também a depressão e a ansiedade. A principal é melhorar a qualidade de vida do paciente para que ele possa fazer atividade física. O foco sempre na função do paciente. As drogas âncora que nós falamos seria a pregabalina, a gabapentina e a duloxetina. A duloxetina pode ser usada também em conjunto com a pregabalina. Nós chamamos isso de drogas âncora, acabei pulando o slide da duloxetina, porque elas agem mais no domínio da fibromialgia. Não quer dizer que elas são fundamentais, mas eu acho que a gente deve começar com elas, porque elas reduzem a necessidade de outras medicações por atuarem mais de uma área em pacientes com fibromialgia. Aqui esse estudo do PEN de 2016 mostrando que a combinação de duloxetina e pregabalina é útil, porque elas têm ação complementares, não vou entrar na fisiopatologia, no mecanismo de ação, dessas medicações. E aí, quando você tem as drogas âncora agindo e o paciente ainda tem sintomas, aí se faz o tratamento baseado em sintomas, aí que entram medicações como a ciclobenzaprina e a amitriptilina, que eu mostro aqui que são praticamente a mesma molécula, agem mais no sono do paciente com fibromialgia. Você tem que ter opções ao sono, como a trazodona, zolpidem, a própria tizanidina.
Na analgesia, a medicação mais estudada como analgésico na fibromialgia é o tramadol. Ele tem a vantagem de não ser um opioide forte, de ser, na verdade, um agonista opioide fraco, e ser mais um inibidor de recaptação de serotonina e noradrenalina. Isso pode ser útil para os nossos pacientes, tanto a tramadol sozinho, quanto em combinação com a acetaminofén. É uma boa maneira de começar doses baixas de tramadol, é fazer a combinação com a acetaminofén, e dar o analgésico para o paciente mostra que você sabe que ele tem dor e que você está tentando ajudá-lo na tentativa de fazer a reabilitação, a atividade física. Lembrar dos opioides, eu já fui bastante defensor dos opioides na fibro, hoje eu sou contra o uso de opioides na fibromialgia, porque se definiu bastante hoje que pacientes com fibromialgia não ganham função usando opioides, com maior taxa de desemprego, incapacidade, doenças psiquiátricas. Então, opioides fortes, e mesmo a codeína nós temos fugido de usar em pacientes com fibromialgia. Existe bastante pressão para o uso de cannabis. O cannabis ainda não tem nenhum estudo sério randomizado. Esse é o melhor que existe, um estudo do ano passado, com cannabis in natura, de várias cepas, com conteúdos diferenciados de THC e canabidiol, mostrando que os produtos provavelmente que tem canabidiol e THC, embora muitas vezes a propaganda tente nos convencer que só o canabidiol seja útil, mas nesse estudo mostrou que você precisa das duas combinações, as duas elementos do canabidiol, do cannabis. Então, esse é um estudo curto, um estudo feito só de um dia, o paciente inalou e mostrou o quanto que ele tinha de dor. A taxa de resposta aqui é mais relacionado com a dor de 30%, e aqui de 50% não teve resultado estatístico. Mas também esse tipo de cannabis com canabidiol e THC se mostrou melhor na dor provocada, né, no estímulo do limiar da dor. Mas ainda estamos muito necessitando de estudos sérios em relação ao uso desses componentes em pacientes com fibromialgia. E sempre pensar nos estímulos nociceptivos periféricos contínuos. O que quer dizer isso? Principalmente a dor miofascial. A dor miofascial, principalmente na região cervical, meio que alimenta a fibromialgia. Então, nós devemos ser bastante agressivos em tratar dor muscular localizada e outras dores, como bursites, tendinites, para impedir que esse estímulo contínuo de dor alimente a fisiopatologia da fibromialgia. Então, todas essas síndromes que levam à sensibilização central, intestino irritável, cefaleia tensional, alteração da temporomandibular, vão ser bastante comuns em pacientes com fibromialgia, e os médicos que lidam com fibromialgia devem ter um certo grau de conforto de identificar e iniciar o tratamento dessas condições, ou pelo menos encaminhar precocemente. Outras coisas mais recentes, o uso da naltrexona, que é um inibidor de opioides, que ficou popularizado o uso de baixas doses de naltrexone. Por enquanto, esse é o único estudo pequeno, de 20 pacientes em cada grupo, um estudo crossover, ainda necessitam de mais estudos, embora seja usado em alguns países já. A câmara hiperbárica, um estudo de Israel interessante, mostrando benefício nesses pacientes. Pacientes que é um estudo caro, é um método caro, na verdade, trabalhoso para o paciente, são 40 sessões, 5 dias por semana, por 90 minutos, e já foram reproduzidos em alguns lugares, e nem é todo mundo que tem esse método. A crioterapia, que é usada bastante em atletas, existem algumas evidências, principalmente na Itália, mostrando que possa ter uma benefício para esses pacientes também, mas que ainda necessitam de mais estudos em outras séries de pacientes. Então, a mensagem final é de que a fibromialgia é uma síndrome de dor crônica, causada por uma sensibilização do sistema nociceptivo. O diagnóstico de fibromialgia é absolutamente clínico, e ele pode ser um diagnóstico que não é de exceção, desde que seja feita uma boa anamnese, um bom exame físico. O principal tratamento da fibromialgia é não farmacológico, especialmente o exercício físico aeróbico, e as medicações visam aliviar sintomas e permitir que o paciente pratique exercício, melhorando sua qualidade de vida e tenha ganho de função. Eu agradeço o convite, fica aqui meu e-mail para qualquer dúvidas, eu estou à disposição. Obrigado.